Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para a segunda parte do estudo do livro de Romanos, amém, irmãos? Então, se você não viu a primeira parte, é importante que você assista. Então, irmãos, nós vamos ver hoje a partir do verso 18. Então, até o verso 17, nós vimos que Paulo ele se apresenta como apóstolo de Jesus. Paulo lhe fala a respeito do Evangelho e fala da disposição dele de fazer uma visita aos romanos para pregar o Evangelho. Então, a partir do verso 18, Paulo ele começa a falar da perversão humana, mostrando que todos os seres humanos são pecadores e precisam de Cristo, né? Então, no verso 17, nós vemos que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E a partir do verso 18, nós vamos ver que a revelação da ira de Deus. Essas duas revelações elas estão acontecendo hoje. Então, lendo aqui para os irmãos o verso 18, Romanos 1, versículo 18, que diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, irmãos, todas as pessoas elas precisam do Evangelho, por quê? Porque elas estão debaixo da ira de Deus. A história humana, ela começa com um homem conhecendo a Deus. A Bíblia, ela não diz que havia seres irracionais, né, que adoravam ídolos e foram evoluindo, né? O homem ele começou conhecendo a Deus, mas depois ele rejeitou o Senhor. Então Deus ele se revelou pela sua criação. Ao observar o mundo, o ser humano ele poderia reconhecer a existência de Deus. Deus está revelando a sua ira na consciência das pessoas, mesmo a pessoa mais bruta. Então, irmãos, a ira de Deus, ela é a reação natural de Deus contra o pecado. Deus não se torna raivoso, Deus não se torna furioso com os homens. Mas a ira de Deus significa que Deus ele odeia o pecado. A ira de Deus ela ocorre por quê? Porque o pecado ele fere a santidade de Deus. A ira de Deus é como se fosse uma barreira contra o pecado. Quando o versículo diz assim, do céu se manifesta a ira, é o local onde Deus habita. Então Paulo ele quer mostrar para nós que a ira ela vem desse local, né? Se manifesta, se revela lá no céu. Então, irmãos, duas razões por que a ira de Deus vem. Primeiro, por causa da impiedade. É quando o homem ele deixa a piedade, ou seja, quando o homem se lança contra o Criador. O que é a impiedade? A impiedade é a falta de reverência ou temor de Deus. Uma pessoa piedosa é aquela que anda nos caminhos de Deus e que obedece e serve a Deus. Uma segunda razão para a ira de Deus é a questão da injustiça e da perversão dos homens. Então, deixar de fazer o que é certo, impiedade fala do nosso relacionamento com Deus. Injustiça e perversão fala do nosso relacionamento com os homens. Quando o versículo diz assim, detém a verdade em injustiça. Deter a verdade é impedir que ela se desenvolva nas pessoas que recusam a verdade sobre Deus. Impedir que a verdade venha à luz. Causar dificuldade para que o espírito do erro impere. Todo ser humano ele tem um conhecimento de Deus, né? Só que mais tarde é que a pessoa toma a decisão de viver sem Deus. Então a ira de Deus, irmãos, ela já se manifesta em nossos dias. Agora Deus não está revelando a sua ira enviando fogo do céu, mas abandonando os pecadores à própria lasciva, à própria vida lasciva, né? Porém, ela se manifestará plenamente por ocasião da volta de Cristo, especificamente no derramamento das taças da ira de Deus. Romanos 1,19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Então a gente vai ver agora que os versos 19 e 20, eles falam do critério de Deus para poder julgar os homens que remotamente nunca ouviram falar de Deus. Por que alguém pode querer questionar a razão pela qual Deus está irado? As pessoas também elas podem questionar se todas as pessoas conhecem a Deus. O conhecimento de Deus é revelado na própria vida do homem, na natureza e em toda a criação.
nele se manifesta, ou seja, no homem. Essa revelação, irmãos, ela é dada a todos os homens em maior ou menor medida. O versículo diz que o que de Deus se pode conhecer. Por quê? Porque tem coisas que nós não podemos conhecer totalmente. Se Deus não tivesse se revelado a nós, os homens andariam em trevas. Salmo 19, versículo 1 diz assim: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus ele trabalha para se revelar ao mundo, porém o mundo se rebelou contra ele. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui, irmãos, está explicando o verso 19, que diz que o conhecimento ele é manifesto na nossa consciência. Então Deus ele revelou algumas coisas para nós através da criação. Se o homem disser que não conhece a Deus porque não o pode ver, o homem se depara com as obras de Deus. Então as coisas criadas elas revelam a todos os homens o poder e a divindade de Deus. Ignorar esta verdade torna o homem indesculpável perante Deus. Então, irmãos, observando a criação de Deus, nós vemos que existe um eterno poder. O universo ele não se autogerou. Deus também fala da sua divindade, nos mostrando que ele não foi criado. Então, irmãos, dá para saber com clareza que existe um Deus. Paulo ele diz que se entende claramente desde a criação do mundo. Eles quem? Aquelas pessoas que detêm a verdade pela injustiça. Eles são inexcusáveis ou indesculpáveis, porque Deus ele deu a eles um ato de autoconhecimento da justiça. Havia consciência dentro do homem. As pessoas elas são inexcusáveis por sua idolatria e por seu ateísmo. Então a simples contemplação, irmãos, da natureza já deveria levar o homem a entender que a natureza não é fruto do acaso. Lá no trono branco, o homem ele não terá argumentos, pois todos os homens são inexcusáveis diante de Deus. Não dá para falar naquele dia que eu não sabia que existia Deus, que eu não sabia da revelação da ira de Deus. O que vai ser usado no dia do juízo? Os homens que estavam no tempo de Noé, eles conheciam a Deus pelas coisas que Deus falou. Eles eram indesculpáveis e esses homens, tendo conhecimento de Deus, eles passaram a adorar a criação, a imagem e o homem. Então Deus está nos mostrando tudo isso para dizer que a pregação do Evangelho é algo fundamental para que o homem escape da ira de Deus. Verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, irmãos, aqui Paulo ele continua explicando para a igreja de Roma o estado em que a humanidade vive. Paulo ele quer mostrar para a igreja a necessidade de pregar o evangelho para mostrar aos gentios, em especial a Espanha. Aqui Paulo ele vai começar a explicar como que essas pessoas que nunca ouviram o evangelho serão salvas. Por quê? Porque a situação dessas pessoas diante de Deus é de condenação. Só que essa condenação não é com base no evangelho, mas com base na revelação natural. Então no verso 18, nós vimos que a ira de Deus ela vem do céu, e esse conhecimento da ira vem na mente das pessoas. No verso 19 diz que Deus se revelou na consciência das pessoas, e no verso 20 diz que existe o conhecimento de Deus na natureza. Então, o versículo diz assim, porquanto tendo conhecimento de Deus. Conhecimento no sentido de quê? De que ele existe. O julgamento ele vai ser mais severo para aqueles que tiveram mais luz a respeito de Deus. Os gentios que não tinham lei, a lei de Moisés, tiveram a oportunidade de reunir informações verdadeiras sobre Deus
e de conhecê-lo pessoalmente por meio da revelação geral. Mas eles se recusaram a reconhecer aquilo que todos sabem ser a verdade. Eles estão cientes de que Deus existe. Mesmo sabendo que Ele é o Deus verdadeiro, o homem ele não glorifica, não reconhece as obras de Deus. O versículo diz assim: não deram graças, ou seja, eles não reconheceram o que Ele fez. Em seus discursos inflamados pelo pecado, eles negam a Deus e lutam contra Ele. Então, irmãos, essas duas coisas, os gentios eles poderiam ter feito: glorificar a Deus e dar graças a Deus. As pessoas elas são ingratas, recusando a adorar o Criador. O coração do homem, ele se tornou insensato. A sensatez, ela torna o homem prudente, uma pessoa que não mede as consequências de seus atos. Esse homem ele está tomando o caminho da destruição. O pecado ele obscurece a mente e o espírito do homem. O conhecimento que as pessoas têm de Deus ficou nublado. Isto faz com que o homem não compreenda o propósito de sua existência e se torne ingrato. Esta é a situação do homem hoje. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, irmãos, as pessoas elas acham que são sábias sem Deus e tornam-se loucas. Lá em Isaías 44, do 9 a 20, a gente não vai ler aqui que é muito extenso, Isaías vai mostrar aqui que o artífice que produz o ídolo passa fome e sede e a obra da sua mão não presta nenhum socorro para ele. Ou seja, é uma verdadeira loucura. A humanidade ela perdeu o senso de avaliação. As pessoas elas não conseguem fazer um diagnóstico da sua atual situação. Verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então, irmãos, dos versos 23 até o 25 mostram fatos que acontecem na vida do pecador que rejeita Deus. Atinge a relação do homem com Deus, a idolatria, quando o homem, mesmo conhecendo a Deus, ele vive na prática da idolatria. E ele está ferindo a autoridade de Deus. O homem ele não consegue ficar sem Deus. O mundo pagão ele era idólatra. Em Atenas, que era o berço da filosofia, estava cheio de ídolos. Eles trocaram a glória de Deus por ídolos parecidos com os homens, com pássaros, com animais, com serpentes, imagens de homens, de pássaros, bezerros, cães, crocodilos, sapos, cobras, são comuns entre todos os idólatras. Então, para que os deuses parecessem reais, eles faziam imagens que o representassem. E depois dessas imagens, elas eram adoradas como deuses. Então a humanidade ela começou com o conhecimento único de Deus. E depois ela declinou para o politeísmo. Verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então a gente vê que primeiro, Deus se revelou aos homens pela consciência. Todo homem tem consciência da existência de Deus. Em segundo lugar, Deus se revela pela criação. Então os homens eles rejeitaram essas revelações, achando-se sábios, tornaram-se loucos. Esse processo, irmãos, começa na mente, passa pelo coração. A pessoa ela tem consciência da idolatria. Então, em razão disso, irmãos, a partir do verso 24, Paulo vai mostrar as 3 etapas do abandono e da retribuição de Deus. Então, na primeira etapa, Deus os entregou às concupiscências, ou seja, paixões por algo proibido. A rebelião contra a revelação de Deus na natureza não aconteceu somente uma vez, mas continuou de geração em geração. Ele entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos que degradam o corpo. Significa que Deus ele permite que as pessoas continuem pecando e colham as consequências. Nada acontece a princípio para o homem, mas só no juízo final haverá prestação de contas.
O homem ele se torna escravo do seu próprio desejo. Aqui o coração aqui, ele aponta para os sentimentos dos homens. E esses sentimentos estão sob a tutela do pecado. Paulo ele mostra a perversão do coração do homem, né? Principalmente na área sexual. Por quê? Porque esses pecados eles agem livremente. Por que eles agem livremente? Porque o homem ele está entregue aos poderes destrutivos do pecado. Deus os entregou. Agora, não quer dizer que Deus não queira resgatar essas pessoas, mas porque a pessoa preferiu o pecado a Deus. O texto ele não está dizendo que Deus fez os homens praticarem tais coisas, mas Deus lhes permite prosseguir até a plena depravação, para que desonrem seus corpos entre si. Então, irmãos, Deus ele não desistiu da humanidade, mas ele permite que ela se afunde no pecado de acordo com os desejos do coração. Frequentemente, né, Deus dá ao homem novas oportunidades para que ele enxergue toda a malignidade do pecado. Então nós podemos entender isso, irmão, na vida do rei Acabe. Acabe ele se colocava sempre contra Deus. Por isso que Deus permitiu que um espírito profético de mentira enganasse Acabe. Lá no Salmo 81, versículo 10, de 10 a 12, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Então esta sempre foi a forma, irmãos, de Deus trabalhar. Ezequiel 14, versículos 4 e 5 diz assim, ó: Portanto fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então aqui está dizendo o seguinte: eu vou responder a vocês como se eu fosse um ídolo. Vocês pensam que foi um ídolo que curou, mas foi eu. 2 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creem a verdade, não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Voltando aqui para Romanos 1:25, que diz: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, irmãos, a mentira, ela diz respeito aos ídolos. Eles são falsos deuses, sem qualquer verdade ou poder. A perda do conhecimento de Deus pelas pessoas fez com que as pessoas trocassem a verdade pela mentira. Quem é servido e adorado não é o Criador, mas algo criado. A mentira é a ideia de que o ser humano é seu próprio Deus, de que deve adorar e servir a si mesmo. Verso 25. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então a gente viu que no verso 24 tem a primeira etapa do abandono de Deus, ou seja, Deus os entregou à concupiscência. Agora vem a segunda etapa do abandono. Ele entrega as paixões homossexuais. Deus os entregou às paixões infames. O homem sem Deus, ele fica sujeito aos apetites e paixões. Quando o homem ele tem Deus, ele tem como dominar os desejos da carne. Essas entregas, irmãos, são um castigo divino em que a graça de Deus ela é retirada dos homens, permitindo assim que o pecado se propague. Esse versículo claramente trata das relações sexuais antinaturais entre mulheres. Verso 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens,
cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então os versículos 26 e 27 eles condenam as práticas homossexuais masculinas, deixando o uso natural da mulher e femininas, práticas homossexuais masculinas e femininas. Então Paulo ele usou a expressão se inflamar em sua sensualidade, ou seja, seria o queimar, né? O queimar de paixão. E a torpeza, né, indica que um ato indecente. Verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então Paulo ele mostra, né, a situação devastadora da humanidade. E aí vem a terceira etapa do abandono de Deus, que é o desprezo do conhecimento de Deus. Ele entrega, né, à pessoa um sentimento perverso. Então, irmãos, Deus, ele do céu, ele se revelou que ele existe, que ele está irado, está no verso 18, e esse conhecimento ele está o quê? Na consciência do homem. Além disso, Deus se revela pela criação. Então, irmãos, que sentimento perverso é esse? É uma mente totalmente destituída de sensibilidade moral. Uma mentalidade condenada por Deus. Uma mentalidade corrompida, ou seja, o homem ele perdeu a capacidade de discernir o certo e o errado. A pessoa ela consegue conviver com o erro. Deus ele deixou essas pessoas à mercê dos seus próprios sentimentos. Por qual motivo? Porque eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Então, irmãos, no versículo 24, diz que Deus os entregou à imundícia. E agora no versículo 26, Deus os entrega às paixões infames. E agora Deus os entrega a uma mente reprovada, que é o último estágio onde as pessoas perdem totalmente a noção das coisas de Deus. Irmãos, essas três etapas, elas ocorrem entre todos que rejeitam a verdade da revelação divina. E qual o propósito de Deus nessas três etapas? É permitir que o pecado e suas consequências se acelerem como parte do juízo sobre eles e também levar as pessoas a reconhecer a sua necessidade de salvação. Quando o ser humano ele começa a sentir as consequências do pecado, se esperava que ele se arrependesse e buscasse a Deus, mas acontece justamente o contrário. Verso 29. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Então a gente vai ver que dos versos 29 a 31 contém uma das mais extensas listas de pecados de toda a Bíblia. Mostra a grande amplitude da depravação humana. Paulo diz que eles estão cheios de toda a iniquidade. Então, irmãos, Paulo ele vai citar 21 transgressões específicas da época de Paulo e que continuam sendo praticadas nos dias de hoje. Resultado que de uma mente reprovável. Obviamente, irmãos, essa lista ela não é exaustiva. Por exemplo, ele não cita a homossexualidade. Por quê? Porque ele já tratou disso antes, né? Por isso que Paulo ele queria pregar o evangelho na Espanha. Verso 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Verso 31. Nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então quando ele diz aqui sem afeição natural, né, cheio de desejo por experiências sexuais não naturais. Verso 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então aqui nesse versículo, né, que é o último versículo aqui do capítulo, Paulo ele mostra uma situação pior. Os homens, eles não estavam apenas se rebelando contra Deus, mas estavam incentivando os outros a fazerem o mesmo. Então o homem ele começou conhecendo a Deus
e agora ele recusa o reconhecimento de Deus. O homem não só tem o conhecimento de que existe um Deus, mas que há uma sentença de morte. As pessoas que praticam tais pecados, elas sabem que vão ser punidas por Deus. Então, irmãos, as pessoas não só se contentavam apenas em pecar, mas estimulavam os pecados dos outros. As pessoas se deleitam com a iniquidade do outro. Elas aprovam seus efeitos perversos. Eles aplaudem outras pessoas pelo seu pecado. Quando eles veem outras pessoas envolvidas em seu pecado, faz com que eles se sintam melhor. Então o homem ele pode continuar a usar seu livre-arbítrio para o mal, mas um dia Deus porá um ponto final em tudo isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, a gente encerra então o estudo do livro de Romanos, essa segunda parte. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham algum questionamento, ou mesmo queiram fazer alguma observação do vídeo, peço aí que os irmãos usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos, de estudo da Palavra do Senhor. E obrigado mais uma vez e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.